Nessa aula eu vou te dar uma visão geral sobre diagramação e como que isso pode ser pensado no âmbito de arquitetura e urbanismo num aspecto um pouco mais teórico. O tema de diagramação e arquitetura tem sido muito discutido, fora da faculdade e dentro, principalmente na época do TFG. O que poucas pessoas entendem é que o pensamento geral da diagramação ele não entra apenas no momento que você está lá diagramando a sua prancha final. Nesse vídeo eu vou tentar te dar uma visão geral sobre esse tema no aspecto teórico e tentar te explicar como esses aspectos eles devem ser considerados desde o início da sua produção gráfica, para que você consiga ter um resultado eficiente e rápido. Olá, bem-vindo à nossa aula introdutória de diagramação. Então, eu vou falar um pouco mais da questão teórica da diagramação e eu vou mostrar de maneira prática aqui como que essa questão se aplica a vários fatores dentro do que diz respeito aqui à nossa área de arquitetura. Basicamente, a gente tem que se apegar a esses primeiros 3 pontos para entender, teoricamente, do que se trata a diagramação. Então, o primeiro tópico aqui, o que é diagramação? Diagramação diz respeito a distribuir os elementos gráficos no espaço limitado da página. Essa página ela pode ser uma página impressa, uma página web, quando a gente fala diagramação no sentido geral da palavra mesmo, né? No nosso caso, na maior parte das vezes, a gente vai imprimir esse material. Sobre o segundo tópico, como? A gente vai ter que considerar uma narrativa dentro do que diz respeito ao nosso projeto. Então, na explicação do projeto, a gente vai ter início, meio e fim. E são esses pontos que a gente vai ter que destacar como uma questão hierárquica, considerando também alguns fatores gráficos, como tipografia e legibilidade. E para que a gente faz isso? Basicamente para que a gente consiga atingir o nosso objetivo de explicar o que a gente está propondo. É difícil para o receptor entender o que a gente propõe se baseando somente em desenho técnico ou a coisas que são mais particulares para a nossa realidade de arquitetura. Agora eu vou utilizar alguns exemplos aqui para explicar para vocês como a diagramação está muito além do ponto final, onde a gente diagrama aquela prancha. Nós temos que pensar em todo esse contexto desde o início da criação do nosso material gráfico. Eu estou dando esse exemplo e eu estou utilizando como desenho técnico pelo fato de se tratar de uma planta. É importante se atentar aqui a algumas questões, como por exemplo, a ampliação dessa parte interna da planta para que seja legível para o cliente. A escala gráfica é um fator importante também para que a gente consiga, sem ocupar muito espaço, para um primeiro entendimento, dar a noção de espacialidade do projeto que a gente está propondo. E um outro fator importante aqui foi também enumerar os usos aqui do projeto e relacionar diretamente com o uso aqui em texto. Dessa forma, você já consegue livrar grande parte da explicação verbal. A partir do momento que o cliente enxerga isso aqui, ele vai naturalmente entender alguns pontos da sua proposta. Nesse segundo exemplo de desenho técnico, onde entra a questão hierárquica aqui de divisão de informações. Inicialmente, esse corte ele tem mais função de mostrar a questão estrutural, como na maior parte dos cortes, do que outros fatores. Então a gente se atentou aqui a não inserir o mobiliário da forma como ele realmente é representado. Nós utilizamos apenas contornos para dar uma noção de escala para o desenho. Isso faz com que o desenho fique mais livre para que você entenda a questão estrutural geral do desenho aqui. É possível utilizar elementos gráficos para tentar deixar o desenho mais bonito e mais interessante para o cliente, né? Só que esses fatores gráficos eles não podem impedir o entendimento dos fatores técnicos. Outro ponto interessante aqui é a forma como a gente utilizou as cotas de nível. Se a gente utilizasse essas cotas todas na mesma direção, ia ficar um pouco confuso, por conta do tamanho da escala que a gente utilizou nessa numeração. Você não tem como também utilizar numeração muito pequena, porque senão fica ilegível para o cliente final. Agora, no caso de uma perspectiva, pode parecer que o fator de diagramação não está tão presente nesse caso. Porém, como diagramação se trata de mostrar os elementos necessários para o entendimento, esse fator teórico vai entrar no momento em que a gente estabelece onde vai estar a nossa câmera. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero mostrar elementos específicos do projeto. E se eu posicionasse essa câmera um pouco mais para a lateral direita, por exemplo, eu não conseguiria pegar vários fatores que estão sendo expostos nessa condição de visualização aqui. Eu estou utilizando o mesmo projeto para mostrar várias etapas e como que a diagramação entra em todos eles. Então, se eu voltar aqui alguns slides, vocês vão ver que eu estou explicando o projeto de maneiras diferentes. Nesse primeiro caso aqui com uma planta, no segundo caso aqui com um corte, nesse caso aqui com a perspectiva. No que diz respeito à perspectiva, é possível representar isso de outras maneiras. Quando a gente fala de diagramação, a gente relaciona também os fatores estéticos da imagem, né? E quando se trata de uma imagem, no momento em que ela está expressando mais a ideia do que fatores técnicos, você tem essa liberdade também de utilizar colagens e outras formas de definição de desenho final aqui.
No caso do exemplo do diagrama explicativo, o diagrama explicativo ele tem a função total de explicação. O nome já diz tudo, né? Os diagramas, você consegue juntar alguns fatores da perspectiva com alguns fatores técnicos da planta ou do corte, por exemplo. Quando a gente faz essas imagens explodidas, como nessa imagem da direita, você consegue abrir para enxergar alguns detalhes internos, e relacionar com o texto também sempre ajuda. No caso do diagrama aqui da esquerda, ele já está mais próximo do que seria uma perspectiva renderizada, e eu puxei algumas chamadas para os materiais que foram usados aqui no diagrama. Quando a gente fala sobre hierarquia, por exemplo, todos esses materiais que eu inseri aqui, eles não podem estar muito mais para dentro, porque senão eles estariam na frente do projeto, assim como o texto também ele tem que ser diagramado para que fique legível e para que você consiga relacionar também com o desenho do diagrama. O exemplo das pranchas acho que é a questão mais tradicional aqui dentro do nosso meio quando a gente fala sobre diagramação. Porém, é muito importante deixar claro que todos esses fatores que antecedem a diagramação da prancha tem que ser pensado dentro desse conceito do que é diagramação, da questão hierárquica e das informações, para que quando a gente insira no projeto final, tudo isso orne de uma maneira que fique claro para o cliente ou para o seu professor. Quando a gente fala sobre a questão prática de todas essas etapas, a gente utiliza esses 5 programas aqui no curso. Isso tem mais relação com a maneira prática como a gente executa tudo isso do que com os conceitos iniciais do que diz respeito à diagramação e arquitetura. Então o SketchUp, basicamente, a gente usa para modelagem em 3D, o V-Ray para texturização e renderização, Photoshop para pós-produção, Illustrator para criação dos diagramas e o InDesign para a diagramação final das pranchas. A partir do momento que a gente já tem todos os materiais que vão compor a nossa prancha, a gente começa a pensar em como a gente vai estabelecer essa divisão de informações, como que a gente vai estabelecer a nossa narrativa. Então é natural que a gente crie algumas linhas guia para traduzir as colunas e a forma como a gente vai inserir todo esse material aqui. No que diz respeito à questão teórica de como organizar essas informações na prancha, a gente pode se apegar a alguns fatores aqui. Alguns deles estão relacionados ao conteúdo e outros deles estão relacionados aos aspectos visuais. No que diz respeito ao conteúdo, a gente tem que pensar primeiramente na questão de ordem e relevância, ou seja, quando você cria um projeto arquitetônico, esse projeto está em um determinado terreno e por conta da incidência solar desse terreno, você vai definir que determinada janela tem que estar virada para determinado local. Como que você explica isso? Você primeiro coloca os problemas e depois a solução, ou você mostra a solução e depois explica os problemas? Não existe maneira certa. A questão é que as informações elas têm que estar colocadas de maneira que o cliente consiga entender o seu método de pensamento. Quando a gente fala aqui sobre lei da continuidade, isso é um pensamento da Gestalt. Caso vocês queiram pesquisar um pouco melhor do que se trata, a Gestalt é uma teoria muito importante para entender todos esses vários fatores relacionados a design gráfico, psicologia e outras questões também. Ela está relacionada tanto com o conteúdo quanto com os aspectos visuais. Porque quando a gente pensa em lei da continuidade, a gente vai ter que entender que determinadas informações vão ter que estar blocadas para que o nosso visual entenda que aquilo faz parte de um pensamento único, ou da continuação de um pensamento. No que diz respeito aos aspectos visuais, uma coisa importantíssima de pensar é a escala das informações, tanto dos desenhos quanto das cotas. Outra questão importantíssima é o contraste. Nesses 2 exemplos que eu dei aqui embaixo, onde você vê a palavra texto, você vai ver que é muito mais fácil de ler a segunda opção. Porém, não é por isso que você tem que usar todas as informações no máximo contraste delas. Você vai ter que entender a hierarquia de informações e contrastar o que for mais importante. Isso diz respeito ao desenho técnico também. Juntando todos esses fatores, a gente pensa em tudo isso para conseguir criar um material didático. Quanto mais didático tiver o nosso material, maior é a nossa chance de obter o nosso resultado e o entendimento do cliente, a compra do projeto ou uma boa nota no nosso trabalho na faculdade. Essa frase aqui é bem importante. Como o nosso cérebro utiliza parâmetros de leitura visual, ao enxergarmos um composto de elementos, a tendência é agrupar características que sejam semelhantes, de forma que sua interpretação seja a mais rápida possível. Logo, quanto mais complexo for o item, menos os detalhes vão ser processados a princípio. Isso diz respeito à simplicidade que a gente deve manter na explicação do nosso projeto. É muito comum hoje em dia a gente tentar criar algumas apresentações que chamem a atenção e exagerar um pouco nos recursos gráficos. A gente tem que entender que tem que haver uma linha tênue entre a aparência da prancha, a aparência visual dos elementos e a simplicidade e clareza entre eles. Para exemplificar um pouco melhor isso, a gente pode fazer um exercício de imaginação. Pensa que você está caminhando numa rua e que nessa rua você nota que há bastante sombra e um ar fresco e puro. Quando você tenta identificar o motivo, você olha à sua volta e você vê que essa rua é bastante arborizada. Ou seja, no primeiro momento você tentou identificar o motivo e você viu a presença das árvores. Aí depois disso, você tenta identificar os aspectos de uma maneira um pouco mais individual.
Quando você para e olha para uma árvore, você identifica como uma árvore, óbvio. Pode parecer um exemplo um pouco ruim, mas isso identifica bem essa questão. Você vai identificar a árvore como um elemento único, e não como folhas, galho, tronco, raiz e etc. Uma série de informações blocadas te permite extrair inicialmente uma informação. E é isso que está relacionado diretamente com esse fator de simplicidade. Falando sobre as colunas, lei da continuidade e materiais que são pensados anteriormente à inserção aqui na prancha. Vocês vão ver que a relação do texto está diretamente relacionado com a relação do espaço das imagens, assim como o diagrama e a planta. Quando eu pensei nessa imagem de renderização, eu já previa que eu queria utilizar dessa maneira, e é por isso que funcionou bem aqui nessa prancha. Assim como o espaço da grama aqui embaixo foi usado como fundo para o carimbo, por exemplo. Existe uma relação também hierárquica entre tamanho de fontes aqui, onde você tem o título principal, você tem uma mudança de tamanho de fonte entre os títulos e os textos aqui nessa área também, e algumas relações também de contraste. Nessa área aqui do lado você consegue entender o tamanho das fontes que eu utilizei, e você vai ver que ela vai desde a fonte 8 até a fonte 30. Quando a gente pensa em material impresso, a gente não pode utilizar uma fonte 8, mas tudo isso você vai ter que considerar o tamanho do seu material final. A que distância o cliente vai estar olhando a folha que você está diagramando. No caso de folhas maiores, é natural que os clientes olhem um pouco mais de longe para conseguir entender todas as informações que estão nela. No que diz respeito ao sentido prático da diagramação, a gente usa o software Adobe InDesign, como eu já falei anteriormente, e a gente configura a página, configura os layers da página, definindo também uma questão hierárquica entre fundo e conteúdo da frente aqui. A gente insere os elementos, insere os textos, edita os elementos no que diz respeito ao tamanho deles, edita os textos. A gente tem que ficar também atento aos links para que a gente não perca as imagens e para que elas não saiam em baixa resolução. Sempre criamos uma revisão final antes de fechar o arquivo e depois a gente exporta de determinada maneira, considerando se esse material ele vai ser impresso ou vai ser visualizado na web. Deu para entender como esses fatores relacionados à diagramação não estão presentes apenas na hora de você diagramar a sua prancha? Eu espero ter conseguido te passar uma outra visão sobre esse tema e que isso te ajude na sua vida profissional e acadêmica. Sobre otimização, a grande questão é pensar na diagramação desde o início da produção do seu material gráfico. Se você gostou, não esquece de compartilhar e seguir a gente nas nossas redes sociais. Falou, até a próxima!